Se você assistiu aquela série da Netflix, Flaked, e não gostou, assiste essa que eu vou indicar, que é Laudermilk, que é muito melhor e tem uma temática muito parecida. Laudermilk é uma série que foi lançada ano passado, 2017, lá nos Estados Unidos pelo canal Audience, que é um canal do AT&T, aquela empresa de comunicação, tipo celular, que quer comprar o Warner, sabe? Essa série está disponível no Brasil pela Amazon Prime e ela ganhou um subtítulo, que é muito difícil acontecer na Amazon Prime, mas ela ganhou um subtítulo, que é Laudermilk, Sinceridade em Pessoa. Por que eu falei que se você assistiu Flaked e não gostou, vai gostar do Laudermilk? Porque eu assisti Flaked, inicialmente eu gostei, só que chega pro fim da primeira temporada fica um saco, aí tu assiste o início da segunda temporada, tá mais chato ainda, e eu simplesmente desisti de assistir. Não vi até o fim de Flaked e não pretendo assistir o resto, pra ser bem sincero. Apesar de eu gostar muito do trabalho do Will Arnett, não consigo gostar do personagem e da história que criaram pra ele. Laudermilk, ele tem uma temática muito parecida, que é no caso uma pessoa que tá tentando viver na sobriedade, largando a bebida porque sofreu algum acidente ou sofreu algum outro problema, que no caso o personagem principal, que é o Sam Laudermilk, por isso que é Laudermilk o nome da série, que é o sobrenome dele. Então o Sam, ele sofreu um acidente quando ele e a mulher dele estavam num carro, e a mulher dele sofreu graves consequências. Ele se safou, mas ele decidiu que depois disso não iria mais beber, né? No caso, a mulher dele também estava bêbada no momento, ele também estava bêbado, ou seja, nenhuma responsabilidade em nenhum dos dois. Basicamente, o Sam era um jornalista musical, ele trabalhava para as principais revistas dos Estados Unidos e também era um dos principais críticos. As pessoas se preocupavam com a opinião dele, os artistas buscavam muito ele saía para viajar com os artistas, para fazer livros, essas coisas assim. E depois desse acidente, ele simplesmente parou de beber, então a graça de conviver com essas pessoas meio que acabou, e ele desistiu dessa carreira de jornalista musical, de acompanhar as bandas, principalmente porque não parecia mais o universo dele, ele não se sentia mais confortável fazendo aquilo. Ele sabia que se ele estivesse ali junto com essas pessoas, ele ia se sentir influenciado a beber e a voltar a ser a pessoa que ele não queria mais ser. Com isso, ele criou um grupo de auxílio para as pessoas, então ele coordena esse grupo dentro de uma igreja, o padre dá um espaço lá para ele, e apesar de aparentemente ele não seguir muito a religião, ele ocupa aquele espaço da igreja porque o padre acha que é importante ter um grupo de apoio ali às pessoas que necessitam. E obviamente as histórias paralelas das pessoas que convivem com ele ali no grupo de apoio acabam fazendo parte da história dele, porque ele, como mentor de vários ali, ele precisa auxiliar, ajudar, tirar dúvidas e muitas vezes tirar de confusões que eles se metem. E voltando ao subtítulo que foi dado à série aqui no Brasil, que é Sinceridade em Pessoa, depois que ele parou de beber, ele parou de esconder a verdade ou o que ele realmente pensa. Sabe aqueles negócios quando tu vê alguma coisa que tá errada, tu vai lá e fica pensando assim, tu sabe que não tá certo, mas tu sabe que se tu falar tu vai ofender e tu não tá a fim de entrar em briga? Então, ele simplesmente fala. Ele vai lá, fala da opinião dele, briga com as pessoas, briga com o atendente de loja, briga com a pessoa que ele simplesmente abriu a porta. No primeiro episódio vai começar e você vai entender por que o Sinceridade em Pessoa. Porque é exatamente aquilo. E todo início do episódio tem isso. É um trechinho de alguma coisa acontecendo que ele solta uma sinceridade muito grande. A série traz isso como ponto cômico de várias situações. Coisa que no Flaked, lá na Netflix, não funciona. Eles não usam, ele fica meio que escondendo. Ele tem vergonha de ser quem ele é. No Laudermilk ele não tem. O Sam não tem vergonha de ser quem ele é. Ele sabe que o que ele está fazendo é muito importante para ele, apesar de muitas vezes ele perceber que ele não se diverte como poderia se divertir, porque ele não tem mais a bebida presente na vida dele, e ele acha que a bebida realmente era uma função de diversão, e então ele ainda precisa aprender a se divertir sem a bebida. E é uma coisa um pouco difícil para ele ainda. E muitas vezes esse jeito grosseiro dele acaba interferindo na questão que ele perde um pouco da sensibilidade de estar em um espaço e se divertir com as pessoas. Porque as pessoas às vezes acabam ignorando a presença dele justamente por isso, ou não convidam ele justamente por isso. O Sam mora num apartamento com o Ben, que é o melhor amigo dele, e também não só melhor amigo, como mentor. O Ben foi a pessoa que ajudou ele a largar a bebida e auxilia ele quando ele precisa, ou quando tá com muita vontade de beber, porque muitas situações acabam trazendo vontade do Sam beber. Vai ter isso principalmente no episódio que o pai do Sam aparece, e é um episódio muito importante pra gente entender como as relações familiares às vezes podem interferir no psicológico de cada pessoa. A presença do pai dele é muito tóxica, ele não consegue conviver com o pai dele corretamente, só que o Ben, ele tem alguns probleminhas também, ele não tá mais tão sóbrio como o Sam acha, então durante a temporada você vai entender por que isso está acontecendo, principalmente no episódio final, que é um baque assim muito grande para a vida do Sam, e ele precisa
aprender certas coisas que ele não desenvolve durante toda a temporada. E talvez, caso tenha uma segunda temporada, que ainda a série não foi renovada pelo que até o momento que estou gravando esse vídeo, talvez isso seja exposto. No apartamento também começou a viver a Claire, que ela é filha de uma madame lá da igreja, que não estava conseguindo tirar a filha das drogas, da bebida, essas coisas assim. Então ela procura o padre e pede ajuda, e o padre pega e meio que obriga o Sam a ficar com a Claire, a cuidar dela e a ter ela como a sua afilhada ali, no caso, para sobriedade. Ela é muito mais nova que o Sam e o Ben, então as situações que se criam dentro da casa às vezes são um pouco conflituosas por causa dessa diferença de gerações, mas ela é muito importante, principalmente para mostrar para eles que às vezes a realidade que eles vivem não é tão normal assim, que eles precisam entrar um pouco mais para a realidade atual, que eles se prendem muito ao passado. E não podemos esquecer que o Ben também tem uma vizinha chamada Allison, que se mudou há pouco tempo pro prédio, e quase instantaneamente ele se sente atraído por ela, só que depois de um tempinho ele descobre que ela tem um namorado, que é um médico, e até tem toda uma situação lá no episódio que, como médico, ele não auxilia uma pessoa num ambiente público, e o Sam vai lá e salva a pessoa, só que depois ele tem uma consequência. São situações muito reais que conseguem ser desenvolvidas na série e trazer um aspecto muito legal para os personagens. A primeira temporada tem 10 episódios, de mais ou menos meia hora, e são aqueles episódios que você fica com vontade de ver o próximo para ver o que acontece. E no momento que termina a temporada, apesar de tu querer um pouco mais, não é aquele vazio, sabe, que a série deixa. É um pouco previsível, talvez, o que acontece no fim? Sim, mas talvez seja um ótimo gancho para começar uma próxima. E sem contar que o Ron Livingston, ele é meio Avril Lavigne, parece que não envelhece, pega uma foto, sei lá, nos anos 90, bota a foto de agora, parece que não mudou nada. É uma série que eu gostei muito, eu recomendo que você assista, se você gosta dessas temáticas, assim, um pouco mais psicológicas. É uma comédia sem claque, caso você tenha essa preocupação, não tem claque, não tem a risadinha de fundo, não tem palmas, então se você é desses que gosta de séries assim, tipo eu, vai ser uma ótima opção. E agora eu fico na ansiedade de saber como que vai ser o futuro da vida do Sam, o futuro da vida do Ben, porque eles tiveram um conflito ali no fim da temporada, e também como que a relação dele com a Claire e com a Allison vai acontecer nos próximos episódios. É isso por hoje. Se você não assistiu Loudermilk, está disponível no Amazon Prime. Você pode ir lá assistir essa temporada, que é curtinha, rapidinho de assistir, uma tarde, dá tranquilo pra ver. Deixa seu comentário aqui o que você achou da série. Não esquece do like, não esquece de fazer sua inscrição, ativar as notificações no sininho, e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau!